Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Mais uma EBD Online. Nós estamos chegando hoje na nossa lição de número 7, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Esquecendo o Orgulho. Um tema muito importante para todo aquele que se diz cristão, não é verdade? O verdadeiro cristão é alguém que luta contra o orgulho, que luta contra a vaidade própria. Nós sabemos que o pecado ele nasce no orgulho. Quando nós olhamos o pecado original, aquele pecado que nasce com Lúcifer no céu, na presença de Deus, ele é um pecado que nasceu com o orgulho. Então é muito importante, é muito relevante que o verdadeiro servo do Senhor ele reflita sobre o perigo que o orgulho é para a sua vida. E nesse dia de hoje, dia 14 de março, nós estamos meditando exatamente sobre isso, sobre a importância de esquecermos o orgulho. Eu convido você a vir comigo, a nossa série Recomeçar, lá para Esdras, no capítulo 9, nos versículos 5 a 9. Esdras 9, versículos 5 até o versículo de número 9. E diz assim a palavra do Senhor: E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, o meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até ao dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar aos olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e Jerusalém. Amém, meus irmãos? Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 9. E esse texto, ele traz para nós uma oração, a oração de Esdras. E eu quero começar perguntando para você nessa manhã: você se considera alguém orgulhoso ou orgulhosa? Você se considera? Será? Você olha e fala assim: eu sou muito orgulhoso, eu sou muito orgulhosa. O que é uma pessoa orgulhosa? Você já refletiu sobre isso? O que significa para você uma pessoa orgulhosa? Eu posso dizer para você que nos dias atuais, uma pessoa orgulhosa, usando uma linguagem bem contemporânea, é uma pessoa que se acha. Se acha, mas se acha o quê, pastor? Ela está perdida? Não! Uma pessoa orgulhosa é alguém que se acha melhor. Melhor do que todo mundo, melhor do que o outro, melhor do que os outros. Isso é uma pessoa orgulhosa. E nos livros de Esdras, Daniel e Neemias, nesse último livro aqui, principalmente, o qual nós lemos, nós encontramos a oração pela nação. E aqui no livro de Esdras, nós vemos exatamente Esdras orando pela restauração da nação, para que Deus salvasse Israel. Afinal de contas, a nossa série ela se chama Recomeçar, não é verdade?
Meus irmãos, o recomeço ou a restauração do povo, ele iniciou com um coração humilde. Iniciou com uma confissão de reconhecimento de pecados, pelo menos da parte de Esdras, como nós podemos ver aqui. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que para nós vivermos uma transformação na nossa vida pessoal também, nós também precisamos esquecer o orgulho. O orgulho, ele é nativo do ser humano. Ele faz parte da natureza humana. O ser humano, ele é orgulhoso e esse orgulho, ele é fruto do pecado, né? Nós sabemos que quando o pecado ele entra no ser humano, ele torna o ser humano então alguém extremamente orgulhoso. E nós precisamos, meus irmãos, como servos de Deus, reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde nós caímos. Muitas vezes nós sabemos aonde nós acertamos, mas sabemos principalmente aonde nós erramos. E nós não podemos deixar os nossos erros para lá. Mas nós precisamos reconhecer. E isso significa quebra de orgulho. Precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos, você sabia disso? Às vezes a gente vê lá os filmes dos super-heróis, né? Eles são muito poderosos, mas todos eles possuem um ponto fraco. É muito comum a gente dizer assim, essa é a minha criptonita, né? É o ponto fraco daquele que se acha muito forte. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Eu me lembro que enquanto seminarista, no primeiro período, o meu trabalho de início de curso, ele tinha exatamente esse tema, uma reflexão sobre os pontos fracos humanos. E a minha pesquisa de campo na época do seminário, ela fazia essa pergunta. E essa pergunta serve para mim hoje e serve para você também. A minha monografia do primeiro período, lá nós apresentávamos 2 monografias, uma no começo do curso e uma no final. Ela dizia assim, por que o meu ponto fraco continua fraco se eu o reconheço? Ou se eu sei qual é o meu ponto fraco? Não é? E ali eu fiz uma análise em cima, à época, né, uma pesquisa científica lá para o seminário, sobre a fraqueza humana, não é? O que nos leva a cairmos recorrentemente. Todos nós temos um pecadinho de estimação. Talvez eu estou falando com você aqui, você já sabe qual é o seu. Mas se nós temos os nossos pecados de estimação, por que nós não o aniquilamos? Por que nós continuamos cativos desses pecados? Não é? Muitas vezes é o orgulho que nos faz convivermos com alguns pecados por muito tempo. Então, em primeiro lugar, refletindo sobre Esdras, a sua oração, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão, no versículo de número 5 de Esdras capítulo 9. Quando nós esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. Qual era o problema, meus irmãos, que Esdras estava vivendo? Qual era o problema que a nação de Israel estava vivendo aqui nesse texto que nós estamos lendo, né? Esdras ele vai reconhecer que alguns homens do povo de Israel estavam se casando, estava unindo sua vida a mulheres pagãs. E à medida que esses homens se casavam com mulheres pagãs, mulheres que não eram israelitas, mulheres de outros povos que tinham outros deuses, outras culturas, adoravam outras coisas senão o Senhor, eles acabavam se contaminando também. Só que isso começou a crescer muito dentro de Israel, até que eles começaram a viver um grave problema nacional. Nós sabemos que o pecado ele sempre traz maldição. O salário do pecado é a morte. Você sabe disso. No tempo de Esdras não era diferente. E Esdras ele está então reconhecendo que havia, com essa prática do julgo desigual dos homens israelitas que estavam casando com mulheres pagãs e passando a praticar outras religiões pagãs, a nação de Israel estava vivendo uma grave crise nacional. Uma crise que alcançou proporções políticas até, alcançou proporções espirituais, claro, não é? E, meus irmãos, isso nos lembra muitos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma grande crise nacional. Vivemos uma crise política, nós estamos acompanhando aí as últimas notícias
dos jornais, julgamento do ex-presidente, nós vemos também casos envolvendo o atual presidente, vemos corrupções em todos os lados, vemos corrupções até mesmo naqueles órgãos que deveriam manter a moral, né, manter as leis em nosso país. Atualmente o Brasil ele vive o coronavírus, então nós estamos igual no tempo de Esdras, mas por motivos diferentes e ao mesmo não, né? Porque Israel estava vivendo problemas fruto de pecado, e os problemas que nós vivemos hoje eu acredito que também é fruto dos nossos pecados. Então são problemas diferentes e ao mesmo tempo parecidos, mas problemas que alcançaram uma escala nacional. Eu quero refletir com você aqui nessa manhã que nós estamos vivendo muitos problemas no nosso Brasil, nessa terra que nós amamos, e muitos deles são frutos do pecado. Precisamos recomeçar, como diz a nossa série. Esdras ele começa orando. Mas eu quero dizer para você que o orgulho, ele nos atrapalha de orar. O orgulho, ele gera uma sensação de independência de Deus. Só que Esdras, ele não era um camarada orgulhoso. A nação de Israel, ao se contaminar com essas mulheres idólatras, os homens, né, principal, claro, ao se contaminar com essas mulheres de outros povos, que era proibido pela lei de Moisés, esse julgo desigual, ele começa a se tornar um povo muito orgulhoso. E com esse orgulho ele começa a abandonar a sua vida de oração. E Esdras é um dos poucos que está ali em Jerusalém, retornando do cativeiro babilônico, já depois de algum tempinho, né, na sua terra natal, que ainda mantém uma vida de oração constante, uma vida de oração, porque o orgulho nos impede de orar. E eu preciso perguntar para você como anda a sua vida de oração. A minha vida de oração ela está muito aquém do que deveria, e esse é um problema do ser humano. Eu quero e preciso melhorar a minha vida de oração, mas eu preciso levar você a refletir sobre como anda a sua vida de oração também, porque eu mais você nós formamos o Brasil. E quando nós começamos a enfraquecer na nossa oração, e começamos isso muitas vezes é fruto do orgulho, o Brasil sofre. Sofre, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu não sou alguém orgulhoso. Daqui a pouco eu chego lá. Orar é buscar a direção de Deus para a nossa vida, buscar solução para os problemas, para as crises. Por meio da oração, demonstramos total dependência diante das adversidades que se levantam. Meus irmãos, a oração ela traz direção de Deus. Quando Esdras ele olha para a sua nação, a nação de Israel, e ele vê aquela crise nacional que estava se abatendo sobre eles, uma crise política, afinal eles eram ainda assim escravos dos persas, eles eram escravos dos babilônicos, que foram escravizados pelos persas. Então os babilônicos foram escravizados pelos persas e os israelitas eram escravos dos babilônicos. Então os israelitas se tornaram escravos dos escravos. Eram duas gerações de escravidões vividas por Israel, né? A Medo-Pérsia, também os medos, então eu posso dizer até a terceira geração como escravos em terra estranha. E Esdras ele olha para essa crise toda e ele decide então orar, demonstrando total dependência do Senhor. Mas o orgulho atrapalha a nossa oração. Nem sempre a gente consegue agir como Esdras agiu. E muitas vezes as pessoas elas tomam uma decisão precipitada na sua vida. Você já tomou uma decisão precipitada na sua vida? Porque você não consultou alguém. Às vezes você tem aí alguém de confiança sua, um familiar, um amigo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um diácono, um levita, alguém que tenha compromisso com o Senhor. Diante das suas decisões difíceis, é bom a gente se orientar, né? É bom que você se oriente, é bom que eu me oriente com servos e servas de Deus, porque os servos do Senhor, aqueles que realmente estão ligados com o Senhor, sempre são usados por Deus para nos ajudar. Mas muita gente toma suas decisões precipitadas, sem consultar um servo do Senhor, sem conversar, e aí quebram a cara. Pior ainda, né? O que eu tenho visto no ministério é que muitas pessoas procuram a gente, procuram os pastores,
E às vezes a gente vai lá e gasta um tempo, né, com a pessoa, orientando, procurando dentro da oração também um melhor aconselhamento à pessoa, e a pessoa faz todo o oposto daquilo que você orientou. E passam-se dias e a pessoa quebra a cara, né? Meus irmãos, esse é o quadro atual, é o quadro da nossa geração. Isso acontece em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Angra, Barra do Piraí, na Bahia e fora do Brasil. Hoje o ser humano ele está vivendo uma rebeldia contra Deus. O ser humano está vivendo uma crise ligada à oração. Mas essa crise ligada à oração, cada vez mais o povo ora menos. E ora menos por quê? Porque o orgulho tem dominado o nosso coração. E à medida que o orgulho ele domina o coração humano, ele funciona como aquela doença, aquela enfermidade que tira a fome da pessoa. Isso acontece com o coronavírus, por exemplo, com a gripe, né? Às vezes a pessoa está gripada, está com uma doença igual ao coronavírus e ela precisa comer. O câncer, ela precisa comer para se fortalecer. Mas essas enfermidades, elas tiram o apetite da pessoa. E aí ela enfraquece cada vez mais. A falta de oração tem feito isso com o povo. O orgulho é a doença que tem se instalado sobre os nossos corações, sobre aqueles até que se dizem cristãos. Ah, isso não acontece comigo. Meu irmão, Lúcifer era o anjo talvez mais importante do céu, o mais bonito, o mais importante, aquele que estava em posição de maior autoridade, talvez entre os outros anjos, mas o orgulho dominou o seu coração. Se o orgulho dominou o coração de um anjo nesse nível, imagina se não vai dominar o seu coração e o meu coração. Se o orgulho dominou o coração de Lúcifer lá no céu, imagina se não vai dominar o nosso aqui na terra. Mas pastor, como foi possível isso acontecer no céu? Eu não tenho a mínima ideia, a teologia não sabe dizer, né? Mas a Bíblia nos diz que assim ocorreu. Então a gente tem que guardar o nosso coração do orgulho, porque o orgulho, meus irmãos, mata a nossa vida de oração, mata o nosso apetite espiritual por oração. E quando a gente vai ver, a gente está levando uma vida completamente medíocre, sem oração, porque o orgulho humano ele dominou várias áreas da nossa vida. Esdras ele começa então a orar, e ele faz uma oração pela sua nação. Nós precisamos deixar de lado, meus irmãos, a nossa visão pessoal sobre as coisas, o nosso orgulho, e passar a interceder pelo Brasil. O Brasil ele está vivendo essa crise política e vivemos um tempo muito polarizado, onde as pessoas são Lula ou Bolsonaro, né, e ficam nessa briga esquerda ou direita. Há uma idolatria muito grande dos dois lados. E quantos crentes estão dando um péssimo testemunho hoje em dia brigando por causa de política? Mas na realidade, quando nós olhamos para Esdras, nós vemos que as maiores crises elas devem ser enfrentadas pela oração. Esdras ele não ficou discutindo com ninguém, ele podia discutir e falar, olha, aqui havia também um problema muito político. Olha, vocês não devem se misturar com mulheres de outros povos. E aí esses homens poderiam dizer, quem é você? Você não manda em nós. E aí Esdras podia dizer, não, mas a lei de Moisés proíbe esse tipo de união. Vocês estão trazendo maldição sobre a nação. Mas Esdras não cai nesse bate-boca, ele não fica nessa ladainha para querer saber quem está certo, né? Esdras ele vai orar. Nas maiores crises, Esdras ele deixa para nós o exemplo de oração. Ele deixa o exemplo dele de lado, sua visão pessoal, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E isso significa vencer o orgulho. Então eu quero fazer um desafio para você que é cristão, principalmente você que é membro aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. Quando você se vê tentado a debater política com alguém, vai orar. Não dá mau testemunho no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não coloca no grupo da igreja coisa de política. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Meus irmãos, isso é horrível. É um péssimo mal do ser humano, né? E isso acontece em todos os ambientes hoje da sociedade. Eu estou brincando com o grupo da igreja, mas é porque até no grupo da ordem isso tem acontecido muito.
A gente tem um grupo no WhatsApp da Ordem dos Pastores e sempre entram questões políticas e discussões inúteis. Não se veja tentado, meus irmãos, não se deixe tentar em ficar em embates desse tipo. Vai orar. Ora pelo Brasil, ora pelos governantes, para Deus levantar alguém de fato honesto sobre nós, e ore pela pessoa que é o seu desafeto aí, que tem uma opinião diferente da sua, tá bom? Siga o exemplo de Esdras, deixe o orgulho de lado e vamos orar. À medida que o orgulho ele vai sendo vencido, a vida de oração ela vai crescendo. Segundo, quando nós esquecemos o orgulho, nós nos identificamos com o próximo. Isso significa empatia. O que significa empatia? Você sabe o que é empatia? Vai lá, fala aí pra mim. Escreve aí nos comentários. Empatia, meus irmãos, é se colocar no lugar do outro. É calçar o sapato do outro. É andar nos passos do outro. O outro está passando por um grande problema. Ao invés da gente ficar julgando, a gente se imaginar como seria a gente no lugar dele. Isso é empatia. E quando nós olhamos para a história de Esdras, meus irmãos, Esdras ele é um homem de Deus, um homem de fé, um homem de oração. E eu disse que eu ia chegar aqui, agora eu cheguei. Só que quando Esdras ele ora, Esdras ele não havia se casado com mulheres estrangeiras. Esdras ele não havia dado espaço na sua vida para desobedecer a lei de Deus por meio de Moisés, entregue por Moisés. Ele não estava vivendo um jugo desigual, mas quando ele ora, ele se coloca no mesmo nível dos homens que estavam praticando esses pecados. Isso é empatia. Ele não julga, ele não condena, ele ora. E ele diz, olha, porque as nossas, Esdras 9, versículo 6, porque as nossas iniquidades se multiplicam. Nossas? Esdras não estava casado com mulheres pagãs, mas as nossas iniquidades se multiplicam sobre nossas cabeças. E a nossa culpa, qual era a culpa de Esdras? Mas Esdras ele toma para ele aqueles pecados, né? Como se ele estivesse os praticando. Cresce até os céus. A oração de Esdras se inclui no pecado daquele povo. Meus irmãos, às vezes a gente vê aí os pecados no Brasil, pecados lá na política, em todas as áreas, mas a gente tem que se incluir nisso daí porque nós também somos pecadores. Esdras ele se coloca como um intercessor do povo e procura o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós também precisamos nos colocar como intercessores pelo Brasil e começar a colocar os nossos pecados diante do Senhor e não apenas a ficar pensando no pecado dos outros. Isso é muito sério, isso é muito importante para nós, meus irmãos. Precisamos nos colocar no lugar do outro, porque isso demonstra esvaziamento de sentimentos pessoais, sentimentos que buscam o próprio interesse. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo fez isso. Cristo ele não tinha pecado, ele é Deus vivendo no céu, mas ele deixa o céu e ele vem a esse mundo viver uma vida humana. É como muitos dizem, uma frase que eu ouvi certa vez: enquanto muitos seres humanos querem ser Deus, o único e verdadeiro Deus, ele se fez humano. Mas ele se fez humano pela empatia. Ele veio aqui a esse mundo pelos nossos pecados sem ter pecado. Ele não ficou apontando o dedo para ninguém, mas ele veio e se colocou no nosso lugar e ele levou o jugo dos nossos pecados. Precisamos renunciar ao orgulho. Quando nós renunciamos o orgulho, os nossos títulos, o poder financeiro, fama, beleza, nada disso mais importa. Entendemos que somos uma coisa só. E hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso Brasil, sobre a situação que nós estamos vivendo, porque era um caso muito parecido com o que Esdras estava vivendo. Era isso que nós estamos vivendo, tanta crise política, crise econômica, é coisa do pecado, é fruto do pecado. O pecado ele gera morte, ele vai gerar morte na economia, ele vai gerar morte na política, ele vai gerar morte na lavoura, ele vai gerar morte no emprego, o emprego vai acabar, porque é fruto do pecado. O pecado traz maldição, traz morte.
Precisamos ter a consciência disso, meus irmãos, e não ficar olhando o Brasil como se fôssemos extremos santos, como se os brasileiros estivessem pecando e nós não. Nós também somos pecadores, nós também somos culpados em certo grau por tudo isso que nós estamos vivendo. Precisamos então fazer como Esdras, nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Reconhecer os nossos pecados diante do nosso Deus. E dessa forma nós vamos conseguir então entender os erros que as pessoas cometem, porque nós cometemos também. A grande questão, meus irmãos, é que todo mundo erra, todo mundo peca. Os pecados são tão somente diferentes. Talvez você peca numa área, eu peco em outra, mas todos esses pecados que nós vivemos, que muitas vezes nós não reconhecemos, porque o nosso orgulho nos leva a começarmos a viver com eles e a nos acomodarmos com eles e a não os tratarmos mais como algo desconfortável na nossa vida. Não sei se eu estou me fazendo entender. O orgulho nos faz assim, nos adaptarmos ao pecado. E isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Todo mundo erra, todo mundo peca, e muito daquilo que o Brasil está vivendo é culpa nossa também. Precisamos nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor para que Ele sare a nossa terra. Amém? Graças a Deus. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos com Esdras que quando nós esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. O versículo 9, ele nos fala um pouquinho sobre isso. Judá, meus irmãos, a tribo de Judá, ela permanecia no cativeiro dos babilônicos, e dos persas. Os persas eram uma potência estrangeira. Porém, os persas, como escravizadores, eles começam a favorecer a tribo de Judá, começam a favorecer as tribos de Israel. Os persas permitem que eles voltem a Jerusalém. Os persas começam a financiar a reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros, envia mão de obra, deixa os israelitas voltarem à sua terra. E Esdras, ele começa a olhar isso e fala: espera aí, mas nós somos escravos dessa gente, e essa gente está nos favorecendo. Isso não é algo normal. Eles estão providenciando para nós até recursos materiais. O que está acontecendo? E Esdras, ele começa a reconhecer então que Deus não tinha desamparado o seu povo. O povo era orgulhoso? Era. O povo pecava. O povo estava desobedecendo a lei de Deus, se unindo a mulheres que tinham deuses estranhos? Sim. Isso era uma aberração contra Deus. Mas apesar de tantos pecados contra o Senhor ele ama o seu povo. Ele está sempre disposto a nos perdoar, assim como também ao Brasil. Assim como a você, a mim. E aí, meus irmãos, Esdras, ele começa a reconhecer a mão de Deus naquilo ali. Deus estava usando os persas para a reconstrução de Jerusalém. Deus estava agindo o tempo inteiro por meio da sua misericórdia. Eles eram escravos na Babilônia? Sim, eles eram. Eram servos? Sim, eles eram. Mas eles também eram servos do Deus Altíssimo. E isso fazia com que, apesar de estarem vivendo no cativeiro, as promessas do Senhor não haviam se encerrado sobre eles. As promessas do Senhor não haviam perdido a sua força. As promessas de Deus não haviam cessado sobre eles, mesmo sendo eles escravos. E as promessas do Senhor agora era que as coisas iriam melhorar. Os problemas não apagam as promessas. Deus estava dizendo para essa gente: eu vou tirar vocês daqui, vocês vão ser uma nação forte de novo, independente, livre, poderosa, e de vocês virá o meu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Isso depois se cumpriu. Meus irmãos, guarde isso nessa manhã. Os problemas não apagam as promessas de Deus. O coronavírus está aí, a crise econômica está aí, a crise política está aí, mas as promessas de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, as promessas do Senhor, elas permanecem sobre as nossas vidas, sobre o nosso país. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso.
Precisamos então reconhecer, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela nos acompanha em todo tempo. E aí Deus levanta até pessoas para nos ajudar. Assim como Deus levantou os persas, Deus ele também levanta recursos para nós, para as nossas vidas. Pessoas, recursos. E quando nós vamos vendo, meus irmãos, o nosso orgulho ele começa a ser destruído. Ele vai sendo aniquilado. E o contrário do orgulho é a humildade. E nós nos tornamos então humildes diante de Deus. E aqueles que são humildes diante do Senhor vivem o sobrenatural do Senhor. Quantas coisas Deus tem para você, para mim, para a sua igreja e para o Brasil. Mas nós precisamos vencer o orgulho e voltar e buscar uma vida de humildade diante do Senhor. No passado, os teólogos chamavam essa vida de humildade de vida de piedade. E é isso que nós precisamos, de uma vida piedosa, uma vida humilde, uma vida de santidade na presença do Senhor. E aí o orgulho é aniquilado. E aí, meus irmãos, nós vemos grandes milagres acontecendo na nossa vida e principalmente no nosso Brasil, que é o nosso tema de hoje. Amém? Quero concluir refletindo em algumas perguntas que o autor dessa lição ele traz para nós nessa manhã. Nós sabemos que o pecado ele tem trazido grande prejuízo para o povo de Deus. Em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? Lembra do que eu disse? Todos nós cometemos pecados. Só que os nossos pecados são em áreas diferentes. O seu é numa área da sua vida, o meu é em outra. Mas qual é a área da minha vida e da sua vida que merece mais atenção para a gente vencer o nosso pecado? À medida que a gente vence o pecado e o orgulho, a nossa vida de oração cresce. Mais do que nunca o Brasil está precisando voltar e fortalecer a sua vida de oração. Segundo, precisamos confessar a nossa dependência de Deus. Recomeçar com sucesso é deixar a autossuficiência e confiar na direção do Senhor. Foi isso que Esdras fez. Ele não ficou batendo boca com aqueles homens que estavam indo contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. Mas ele orou e confiou no Senhor. E aí as coisas deram certo. Confie na direção de Deus. Por mais grave que sejam as crises que nós possamos estar vivendo, na hora certa, na hora H, Deus ele traz direção. Mas só para quem vence o orgulho. Amém? E em terceiro e último lugar, como tem sido o seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso na vida. Como nós precisamos fortalecer a nossa vida de oração? Essa tem sido uma preocupação minha hoje. Nós estamos vivendo dias extremamente agitados e as tarefas do dia a dia, as preocupações do dia a dia, elas tomam o nosso tempo e a gente precisa se preocupar mais com a nossa vida de oração. Lembre-se, que o pecado age como uma doença. A doença, ela tira a fome. O pecado tira a nossa fome pela oração. Então precisamos combater os nossos pecados para termos um apetite enorme por uma vida de oração. Para estarmos constantemente diante do Senhor. Como Esdras, que quando viu a coisa apertar, os problemas chegarem, ele se socorreu da oração. Precisamos disso também. Vamos orar por falar nisso? Encerrando a nossa lição de hoje, esquecendo o orgulho. Vamos deixar o orgulho para lá? Assim como aquele povo venceu o orgulho, e aí Deus ele proporcionou a reconstrução de Jerusalém, nós vamos vencer o nosso orgulho também. E Deus vai construir ou reconstruir grandes coisas na nossa vida. E isso é promessa do Senhor. Não tem coronavírus que jogue isso por terra. Não tem crise política ou econômica que jogue por terra as promessas de Deus para a sua vida e para a sua igreja e para essa nação. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração, ó Pai. Como nós precisamos combater o orgulho, como nós precisamos vencer o orgulho. Fortalece-nos, Senhor, que nós possamos realmente alcançar esse êxito para a honra e glória do nome do Senhor.
Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Hoje à noite, meus irmãos, muita atenção. Você que está acompanhando o culto online, né? Às vezes você desanima de ver o culto quarta-feira porque ele é a reapresentação do culto presencial de hoje. E aí você sabe que é o mesmo sermão, apesar que você tem visto que fica completamente diferente. Eu vou para outro caminho, né? Eu modifico completamente o esboço, eu faço outros exemplos, falo sobre outras coisas. Se você viu a mensagem de domingo, veja a mensagem de quarta também. Isso é muito importante. E para quem está na igreja também vendo presencial, é importante que na quarta, então, assista aqui o culto online do último domingo. Mas eu quero dizer para você que hoje, à noite, você vai receber no horário de sempre, né, ali por volta das 17, porque depois desse horário eu estou lá na igreja, lá não tem internet, fica difícil para eu mandar a mensagem. Mas por volta das 17 você vai receber a continuação da nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou estar falando com você sobre Lídia, uma grande líder da igreja em Filipos, a qual Deus usou assim de um modo espetacular, e essa mulher chamou a atenção de Paulo, segundo a sua fidelidade, a sua fé ao Senhor. Então não perde não, hoje à noite, essa mensagem muito bacana aí sobre Lídia e as extraordinárias mulheres da Bíblia. Mas eu quero dizer para você que está acompanhando o culto online, que hoje à noite, lá na igreja, no culto presencial, não serei eu que vou ministrar. Uma irmã da nossa igreja vai pregar. Quem será? Surpresa, surprise, né? Veja na quarta-feira. Então não deixe de assistir o culto quarta-feira, porque para você que está acompanhando o culto online, com certeza o sermão de quarta-feira será outro sermão, tá bom? E com certeza vai também edificar grandemente sua vida nesse mês de março, mês das mulheres, ao qual homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, a galera toda, adolescentes, estamos sendo abençoados e crescendo junto com os exemplos das extraordinárias mulheres da Bíblia. Deus abençoe o seu domingo. Daqui a pouquinho a gente está junto. Beijo no coração. Até já. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o céu